Seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fábula Minha. E hoje a gente conversa sobre o trabalho de outra autora gaúcha, uma das minhas escritoras favoritas da vida e uma das grandes autoras nacionais dos dias de hoje. Hoje a gente conversa sobre a literatura de Marta Medeiros. Então a Marta, ela é aquela escritora que sempre permeou a minha vida como leitora. Então ela era a escritora favorita da Paula Pimenta, que por sua vez era a minha escritora favorita. Era a escritora favorita da Bruna Vieira, que eu gostava muito e acompanhava, e continuo lendo, e continuo acompanhando. É a escritora favorita da Carol Pinheiro, que é outra pessoa que eu acompanho, agora faz um tempo já que eu não tô vendo mais os vídeos, mas enfim, sempre acompanhei essas pessoas e essas pessoas sempre leram e sempre recomendaram muito Marta Medeiros, mas eu não sei porque eu nunca tive muito interesse. Na minha cabeça ela era taxada como autoajuda e eu nunca tive muito interesse nos livros dela, não sei por que razão. Quem é da época do Orkut, por exemplo, com certeza já leu alguma coisa da Marta, porque ela era muito compartilhada no Orkut. Eu tinha 7, 8 anos na época do Orkut, eu ainda lembro de ver textos creditados a Marta Medeiros, então um fenômeno mesmo. Marta nasceu e cresceu em Porto Alegre, sempre gostou de ler, logo cedo, assim como todos os escritores, descobriu que tinha um certo dom para escrita, mas nunca pensou em ser uma escritora. Na cabeça dela, a imagem que ela tinha de uma escritora era aquela pessoa meio bêbada, meio louca, que escrevia com cigarro e uma máquina de escrever. Então escrever para ela, ser escritora, era um sonho muito utópico. Até que ela ganhou uma máquina de escrever do pai dela, uma Olivetti Lettera, e ela decidiu que ela realizaria o sonho, poderia realizar o sonho de ser uma secretária, já que ela não conseguiria ser uma escritora. Até que ela começou a escrever ali as primeiras coisas à máquina, foi crescendo, amadurecendo, foi escrevendo coisas mais sérias, até que num determinado momento, com muita cara de pau, ela resolveu juntar algumas coisas que ela vinha escrevendo e mandar para um editor muito influente de São Paulo, que era o Caio Graco Prado. E sem esperar nada em troca, e de repente o Caio liga pra ela e diz: olha, a gente vai publicar isso, e dessa forma nasceu o primeiro livro de poesia dela, que é o Striptease. A partir daí, ela tinha 23 anos na época, era 1985, ela não deu muita sequência na carreira de escritora, ela foi seguir a profissão de publicitária, aí se casou, teve filhas, e em um determinado momento, quando ela já tinha, não sei quantos anos, ela estava morando no Chile por conta do emprego do marido dela, e aí eu não sei exatamente como os textos que ela vinha escrevendo chegaram até um amigo dela, que entrou em contato com o editor do Zero Hora, que é um jornal muito importante do Rio Grande do Sul, e resumo da ópera, Marta se tornou uma das colunistas fixas do Zero Hora. Então ela foi publicando seus livros de crônicas, já tinha um público significativo no Rio Grande do Sul, porque não sei se vocês sabem, mas o Rio Grande do Sul eles têm um mercado literário que se autossustenta, então eles leem muito, eles são talvez o grande estado leitor, formam talvez o grande estado leitor do Brasil. A Feira do Livro de Porto Alegre é a maior do Brasil, se eu não me engano, ou uma das maiores, e eles se autossustentam. Então o gaúcho lê o gaúcho, segundo palavras da própria Marta, né, Cíntia Moscovici, Moacir Scliar, a própria Marta, muita gente saiu do Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, enfim. Então ela já era conhecida ali naquela região, ela já tinha um certo público meio que formado, até que em 2002 ela publica o romance Divã, que foi um sucesso estrondoso, best-seller, e projetou o nome da Marta nacionalmente, então pro Brasil inteiro. O livro foi adaptado para o teatro com a Lília Cabral, ficou, se eu não me engano, 5 anos em cartaz, depois ganhou o filme, que é um dos meus filmes nacionais favoritos, não tem como você não conhecer o filme Divã, e depois ele ainda ganhou uma série, e, enfim, o livro se desenvolveu para vários outros produtos. E aí a Marta projetou a sua carreira para o Brasil inteiro, projetou também internacionalmente, o livro dela já foi publicado, se não me engano, em Portugal, foi publicado na Itália, foi publicado na França, enfim, muitas publicações internacionais, foi uma autora bem traduzida também. E agora ela vem passando por um processo de renovação de leitores. Então leitores cada vez mais jovens agora estão entrando em contato com o trabalho dela, está renovando o público e mantendo o público antigo, publicando os livros de crônicas, agora tem um romance para sair. No ano passado ela escreveu um roteiro de cinema de um filme que está em fase de orçamento. Assim, você entende de cara o sucesso, é uma escrita que fala com você, uma escrita muito intimista e da mesma forma muito geral, assim, sabe? Fala comigo e fala com todo mundo de maneiras muito diferentes. Eu recomendei no primeiro vídeo de indicações do Fábula a coletânea de crônicas de viagem dela, Um Lugar na Janela, que assim é um dos meus livros favoritos, tanto o primeiro quanto o segundo. Recomendo muito a leitura, recomendo inclusive que você comece por esses livros, que você vai se apaixonar de cara pela escrita da Marta. Em versão física eu tenho alguns livros dela, ainda pretendo completar minha coleção. Eu tenho o Doidas e Santas, Um Lugar na Janela, 2, o primeiro eu li pelo aplicativo da Saraiva, eu nem tinha Kindle na época ainda, foi em 2017, foi o primeiro livro dela que eu li. Quem diria que viveria dar nisso com a capa antiga, comprei uma semana antes da capa nova sair,
e Comigo no Cinema, que é o lançamento mais recente, são várias crônicas sobre filmes que ela assistiu. Esse livro é incrível, gente. E o mais legal é que, assim, se você não estiver lendo um romance dela, você estiver lendo um livro de crônicas, você pode ler uma por dia, 2 por noite, sei lá, você pode ler da maneira que você quiser. E agora a melhor notícia de todas: se você não acompanha o Fábula, você precisa saber que a gente está sorteando um exemplar de O Meu Melhor, de Marta Medeiros, que reúne 100 crônicas de sucesso dela e mais 4 inéditas. Esse aqui é o meu exemplar, que está fora do plástico. O exemplar do ganhador do sorteio vai no plástico, tudo bonitinho. E participe lá do sorteio, tá em alguma das imagens aí no feed, tem as regras certinhas lá pra você. E eu espero que você leia, ganhando ou não o sorteio, a literatura da Marta Medeiros, que vale muito, muito a pena. Valorizar a literatura nacional, valorizar os autores nacionais, que são incríveis e falam com a gente e são extremamente necessários. Um beijo e até o próximo vídeo.